Bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Abençoados sejam vós em tudo o que fizerdes. A purificação. A purificação, ela vem para aqueles que estão contaminados. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes estão contaminados e necessitam da purificação. No capítulo 59 do livro do profeta Isaías, no verso 3, está escrito assim: pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Bem, então são pessoas contaminadas pela iniquidade, pelas palavras falsas, pela perversidade no falar. Porque Tiago, ele diz também que a língua é como um fogo, é um mundo de iniquidade. Então, a purificação, ela só pode vir de quem pode purificar. E no livro do profeta também Isaías, no capítulo 1, ele agora passando para a purificação. Ele diz então: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, há um que pode trazer a purificação dos nossos pecados através do nosso arrependimento, da confissão dos nossos pecados, da nossa fragilidade. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Conselho de Deus através de Isaías, o 1º capítulo 16. E Deus, então, provê o meio de purificar-nos dos nossos pecados, das nossas maldades. O próprio Isaías achou a iniquidade nos seus lábios. No capítulo 6, no verso 7, está escrito: com a brasa da tenaz, com a brasa que estava quente, brasas vivas. Então ele diz no verso 7, com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então Deus providenciou o meio de Isaías ter a sua iniquidade purificada. É o único que pode prover-nos o meio para sermos purificados. Não há nenhum homem que pode purificar-se a si mesmo. Mas ele pode lutar para alcançar a purificação. E Deus então completa, procurando essa santificação, lutando. Então Deus vê o seu esforço e providencia, reconhece a sua necessidade, como Isaías reconheceu.
Ele reconheceu a sua iniquidade. Ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Quando ele viu aquilo, ele encarou, ele já viu logo a morte. Estão vendo? Então houve o meio. E quando a humanidade toda estava nesta condição aqui que Isaías descreveu no primeiro verso que lemos, pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Toda a terra estava contaminada. Quando o mundo, a humanidade toda estava perdida, Deus, através da sua graça e misericórdia, providenciou a purificação através da morte do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus veio, trazendo as boas novas do Evangelho, para que então o homem pudesse encontrar-se novamente com o Criador, com Deus que o formou, e agora, livre da condenação, tendo seus pecados purificados. Isso não é maravilhoso? Então Paulo, agora na segunda carta aos Coríntios, ele diz no verso 7, primeiro verso: Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então tudo deve ser aperfeiçoado, buscado com desejo. Quando Davi se sentiu naquela condição miserável, ele próprio decretando a sua sentença de morte, então ele clama: purifica-me do meu pecado, lava-me, purifica dos meus pecados, pois o meu pecado está diante de mim. Reconhecendo a sua fragilidade, a sua condição miserável, de estar contaminado com o pecado, do adultério, do homicídio. Ele buscou na fonte correta. Meus irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. Ele é esplêndido nas suas ações de misericórdia, de graça e de amor. Então Ele quer que nós nos acheguemos a Ele e busquemos nele a nossa purificação. Que Ele nos dê um coração de carne, um coração onde que purificado pelo sangue de Jesus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, é o convite da palavra, é o convite da salvação. Há um meio de se purificar? Começando pelo batismo. Começando a ser batizado conforme a ordem de Jesus. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os seus pecados, invocando o seu nome, o nome do Senhor. A porta ainda está aberta. Enquanto ela está aberta, está disponível para todos quantos quiserem entrar por ela.
para serem purificados dos seus pecados. Começa pelo batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo e o batismo com o Espírito Santo, que vai produzir em você a natureza do Cordeiro, para que você então possa viver uma vida purificada pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Na carta de Paulo aos Hebreus, ele fala sobre essa purificação que já existia através da cobertura daquele sangue de animais que purificava a consciência daquele homem. Eles tinham aqueles sacrifícios de animais, mas no capítulo 9, Paulo nos mostra o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, verso 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Não há mais necessidade desses sacrifícios, porque agora o sacrifício perfeito de Cristo afastou aquele sacrifício imperfeito. E se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Oh, glória a Deus! Não é isto gratificante? Não aumenta em nós a confiança em servir ao Senhor? Em colocar à sua disposição tudo que somos, toda a nossa força? Colocar os nossos desejos para servi-lo melhor? Então passarmos a andar na luz do Evangelho? Agora, se o sangue de animais poderia purificar, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, ele purificará a nossa consciência das obras mortas. Então vamos servi-lo, servirmos ao Deus vivo, servirmos com todo o nosso desejo, com nossas forças, porque ele faz isso por nós, ele já fez isto por nós. Graças a Deus. Então o salmista diz no Salmo 51, verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha que coisa maravilhosa. Então, como aquela brasa que tocou a boca de Isaías, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lave e purifique de todos os pecados.
Isto é para animar-nos. Se houver alguma coisa que nós fizemos, alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo, busquemos este perdão, venhamos até Ele com o coração contrito e alcancemos de novo a purificação dos nossos pecados, das nossas mazelas. Graças a Deus pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Iluminados estamos hoje pela palavra, pela luz do Evangelho. E então aquela vida outrora de idolatria, de crenças erradas, fica tudo para trás e vamos prosseguir para o alvo da soberana vocação. Cristo em nós, Cristo em você, moça, moço, irmão e irmã, te purificando de toda a maldade e te fazendo mais alvos do que a neve, e vos fazendo mais alvos do que a neve. Então, no passado, fostes alguma coisa que não deveria ter sido, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Que Deus, este Deus de amor e de bondade, nos fortifique na sua palavra e nos ajude a crer na purificação dos nossos pecados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Abençoados sejam vossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.